Olá pessoal, sextou aqui no canal Vini Casagrande, sextou com informações do Flamengo, que teve uma manhã movimentada no Ninho do Urubu e também na Gávea, porque saiu de lá a decisão de demitir um importante dirigente do Flamengo, que faz parte dessa história recente do clube, essa mudança financeira de 2013 para cá. O dirigente foi demitido, não faz mais parte do clube, nós vamos contar para vocês quem ele é e o que ele estava fazendo no clube atualmente. Tem também atacante campeão mundial sub-20 sendo liberado pelo Flamengo de maneira definitiva, tá? Vai jogar na Ucrânia. Já a gente vai contar para vocês que jogador é esse. Um jogador que vocês, torcedores do Flamengo, eu também cheguei em um determinado momento a achar que ele poderia dar certo no elenco profissional, mas não deu. Opa, informação. Por qual motivo? Bom, vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui no nosso vídeo. Teve também Saúl dando importantes declarações numa coletiva de imprensa. E Jorginho é dúvida para pegar o Grêmio. Lesão? Calma, já a gente conta tudo para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Galera, foi uma manhã super movimentada lá no Ninho, com homenagem aos garotos campeões mundial sub-20 em cima do Barcelona. Na verdade, bi, né? O Flamengo é bimundial, é o time que mais conquistou esse título da categoria sub-20. Foi uma manhã super movimentada, teve também celebração a Arrascaeta, homenagem, porque segundo o Flamengo ele chegou a 78 assistências no Campeonato Brasileiro, naquele jogo, na goleada em cima do Vitória, ele chegou a esse número impactante. E, segundo o Flamengo, o uruguaio é o maior garçom da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada. E aí ele recebeu nessa sexta-feira um troféu e uma varinha, cara, maneiro demais, de maestro nas mãos assim, o José Boto, o diretor do Flamengo, que deu a ele. Maneiro demais, a Arrascaeta merece. Cara, eu arrisco a dizer que é o maior estrangeiro da história do Flamengo, pelo menos para mim superou o Petkovic, sou muito fã do Petkovic, mas para mim o Arrascaeta superou. Para muitos é o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Então, enfim, quero a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Saúl também deu uma entrevista coletiva hoje e ele falou sobre alguns assuntos. Para mim, teve uma declaração muito boa quando ele questionou assim, quando perguntaram para ele por que vir para o Flamengo, para o futebol brasileiro, e ele respondeu de uma maneira extremamente educada, ele não quis ser grosso com um jornalista ou a jornalista, mas ele falou, a pergunta certa é, por que não aceitar? E é isso, gente. Nós temos que normalizar estrangeiros, no caso dele que é espanhol, aceitar um projeto do Flamengo. Estamos falando de uma marca absurda, uma visibilidade muito grande, mundial, tá? Dá oportunidade de disputar títulos a todo momento, paga em dia, tem estrutura de dar inveja a muitos clubes grandes na Europa. Então, por que não normalizar isso? É normal, gente. Eu acho que esse tipo de... por que aceitar um projeto do Flamengo? Não que esteja minimizando o Flamengo, mas está minimizando o futebol brasileiro, e o futebol brasileiro é super competitivo, a gente pôde ver aí recentemente na Copa do Mundo de Clubes. E ele falou sobre a posição dele, né? Que inicialmente ele chegou para ser um meia e agora ele está atuando de volante. Ele falou, a primeira conversa que tive com o Felipe Luiz é verdade que eu poderia jogar mais à frente, pela direita. Não houve uma conversa para jogar no meio. Ele me conhece, me vê treinar todos os dias, sabe o que posso oferecer à equipe. Nos treinamentos viu que eu estava preparado para jogar ali e tive a grande sorte de ter conseguido render em grande nível ao lado do Jorginho, que é um grande jogador, entende futebol às mil maravilhas. Mas também Alan, Everton Araújo, Vitor Hugo e muita gente que pode jogar pelo meio. São de grande nível. O Nico, que está voltando de lesão, buscando ritmo. A competência é muito alta, apesar das partidas que joguei com o Jorginho pelo meio.
mas nem sempre vamos poder contar com o Jorginho. Há que valorizar todos os companheiros. E é isso. Estou nessa com saúde, de fato, tem que valorizar todos. Mas, gente, o Jorginho é acima da média. O que o Jorginho joga é um absurdo. Inclusive, a dupla Jorginho e Saúl jogaram juntos no Chelsea na temporada 2021-2022 e agora no Flamengo. Nesses dois clubes atuaram juntos 18 vezes e nunca perderam. 16 vitórias, 2 empates. Em 11 jogos dessas 18 partidas, eles não sofreram gols. Vocês têm noção do que é isso? É um absurdo, os caras se entendem muito e jogam muita bola. E por falar em Jorginho, ele é dúvida para pegar o Grêmio nesse domingo, 4 horas da tarde. Nós estaremos lá, quando eu falo nós, é a família Casagrande, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo estarão por lá, porque os ingressos estão esgotados, presença de mais de 64 mil pessoas, com certeza no Maracanã. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da data FIFA, tá? Jogo importante, o Flamengo precisa vencer, não tem que ter clima de oba-oba. Você, torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã achando que vai ter um espetáculo novamente, um show novamente, não pode ir com esse raciocínio. Vai ter jogo que vai ser difícil, que o Flamengo vai vencer na Bacia das Almas. Vai ter jogo que o Flamengo não vai vencer, porque o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Então não adianta ir ao Maracanã achando que será espetáculo sempre. Porque eu vi, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos. Jogo de ida da Libertadores, 1-0 Flamengo, ao fim da partida teve gente vaiando o time, sendo que venceu um jogo. Não adianta você ir ao Maracanã achando que será sempre como foi contra o Vitória, 8-0, espetáculo, show. Não será sempre assim. E por falar em Jorginho, ele não treinou, como eu disse, ele é dúvida para pegar o Grêmio no domingo. Ele não treinou nem ontem, nem hoje. A ver como será o treino desse sábado. E aí a gente vai ter a decisão do Felipe Luiz se ele vai ou não para o duelo. Tomara que, lembrando, não é lesão, tá? São dores que ele sentiu no jogo contra o Vitória. Ele não está contundido, ele está apenas... digamos que eles estão apenas segurando um pouco a carga desse jogador que tem uma idade avançada e que chegou muito bem fisicamente, embora ele tenha chegado ao clube em fim de temporada lá no futebol inglês. Então, Jorginho, por hora, é dúvida. E aí fica aquela dúvida de quem o Felipe Luiz pode botar no lugar dele. Será que chegou o momento de La Cruz ser titular novamente, junto com o Jorginho ali? A ver, vamos aguardar. Pessoal, tem atacante saindo do Flamengo, é o nigeriano Shola. Lembra do Shola, aquele que o Flamengo investiu cerca de 500 mil euros para contratar de maneira definitiva? Ele está de saída de maneira definitiva do Flamengo, ele vai para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. A informação foi publicada primeiro por um jornalista nigeriano, e aí lá no Twitter, e aí eu confirmei que de fato ele está de saída. O próprio Falazoeiro também trouxe a informação lá no Twitter que ele está de saída de maneira definitiva. O Flamengo vai manter um percentual desse atacante. E por que o Flamengo aceitou liberar? Porque ele não vai ser aproveitado no elenco principal, entre aspas, ficaria encostado ali. Então o Flamengo entendeu que é melhor ele seguir a carreira dele, manter um percentual desse jogador para uma futura venda, e aí o Flamengo pode lucrar futuramente, caso ele seja vendido. Pois é, galera, acabei de receber a informação aqui, a confirmação, na verdade, porque o Coluna do Fla soltou minutos atrás que o Bruno Spindel foi demitido, e confirmei Bruno Spindel demitido. Foi uma decisão da Gávea, ou seja, da alta cúpula da diretoria do Flamengo. Esse dirigente não faz mais parte do dia a dia do Flamengo, é um dirigente que está no Flamengo há muito tempo, passou por vários setores, chegou no marketing. Ele, lá em 2012, 2013, ele nem era dirigente do Flamengo, ele, como consultor, fez parte da negociação com a Adidas, junto com o Mbappé, que é o atual presidente, inclusive, e aí depois ele foi contratado para fazer parte da área de marketing,
foi crescendo, em determinado momento se tornou CEO, depois diretor executivo, inclusive cargo que ele exerceu até ano passado na gestão Rodolfo Landim. É um cara que eu falo, como pessoa e como profissional, tem que fazer muitos elogios, inclusive no quesito negociação. Ele sabia muito negociar, por isso que ele estava exercendo esse cargo, mas no dia a dia, como dirigente, ele deixava a desejar no ponto de vista de cobrança. Isso não sou eu que estou falando, são pessoas que vivenciaram, conviveram o dia a dia do Flamengo ao lado do Bruno Spindel. Então não era um diretor de chegar em vestiário, cobrar, mas quando sentava à mesa para negociar, o cara é um absurdo, um fenômeno. E ele, de fato, ele estava sem cargo desde a chegada da nova gestão. Eu confesso para vocês que eu não sei, eu gostaria de uma resposta. Por que ele ficou quase 9 meses no Flamengo sem cargo e recebendo um altíssimo salário? Porque ele recebia um altíssimo salário, sem sombra de dúvidas. Então, ele está de saída agora. Decisão, repito, da autocúpula do Flamengo, leia-se presidente e os pares do presidente atualmente, no caso o presidente é o Pape. Então, Bruno Spindel de saída, um cara que tem uma longa história no Flamengo, é torcedor nato do Flamengo, torcedor rubro-negro fanático. Então, enfim, boa sorte ao Bruno Spindel, que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Inclusive, é um cara que sempre recebeu propostas para trabalhar nos Estados Unidos, em clubes dos Estados Unidos, clubes da Arábia, inclusive. Vamos ver qual será o próximo passo dele. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!